Boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos! Estamos começando mais uma live aqui, Aprenda a Dizer Não. Hoje eu vou receber o Cleiton Pinheiro, cara que é especialista em gestão de pessoas, gestão de emoções, liderança. Hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Então, uma boa noite para todo mundo aí, todo mundo que é flecha, todo mundo que nasceu para fazer a diferença, porque eu acredito em você. Eu acredito que você tem uma mensagem e eu quero saber da onde você está assistindo a live de hoje. Qual é a sua cidade, qual é o seu estado? Quero mandar um alô para vocês aí, então vai mandando. Aqui é a cidade que vocês estão acompanhando a live, daqui a pouco o Cleiton vai estar entrando aqui, eu estou esperando ele. E a gente... deixa eu mandar o convite aqui para ele, não entrou ainda. Laís dizendo que as lives são incríveis. Obrigado, Laís. Um abraço. Salvador, Manaus, São Caetano do Sul, Arapiraca, Alagoas. Que legal. Joézer aqui mandando um parabéns. Obrigado, muito obrigado. A Sandra está nos Estados Unidos. E aqui o Átila de São Gonçalo. Rapaz, São Gonçalo é terra boa. Pessoal lá do Pita, Trindade, Praça Zé Garoto, conheço tudo lá. Piraí do Sul, no Paraná, que legal. A Bruna do Rio de Janeiro. E tem mais gente do Rio, de Nilópolis, Baixada Fluminense. A Bianca de Brasília, que legal, eu estou aqui em São Paulo. E é uma honra, um prazer compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu estou aplicando. Temos gente de Portugal, Diadema, São Paulo. Nossa live já está internacional, mantendo a tradição aqui. Piauí, que legal. Rio das Ostras também, cidade muito legal, Rio das Ostras, conheço. Maricá, já fui muito para Maricá, que legal. Gente, hoje nós vamos falar um tema que mexe com todo mundo, que é saber dizer não. Você sabe dizer não? Você já fez alguma coisa que você não queria fazer porque você não teve coragem de falar, não, isso eu não quero? Quantas pessoas hoje estão em relacionamentos que fazem mal a elas e elas não conseguem dizer um não? Hoje nós vamos falar sobre isso e sobre como isso afeta o nosso trabalho. Eu vou chamar o Cleiton aqui, que ele já está presente na live. Cleiton, estou te mandando o convite. Vamos ver que horas que ele vai aparecer. Tá aí, Cleiton Pinheiro. Que honra. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui. Cara, muito obrigado por você estar aqui. É sempre bom conversar com você, online e offline. E hoje a gente vai falar sobre um tema, Cleiton, que atrapalha muitas pessoas, que é a dificuldade de dizer não. A dificuldade de colocar limite nas relações, seja no trabalho, seja numa relação amistosa ou então dentro de casa, num relacionamento amoroso. Quantas pessoas sofrem porque não conseguem colocar esse limite, não conseguem dizer não? Então, antes de eu fazer a minha primeira pergunta, eu quero deixar aqui o microfone aberto para você fazer as suas considerações iniciais. Obrigado pelo convite, Daniel. É um prazer estar aqui com você. É uma honra, né? A gente está sempre junto no dia a dia. Você é um cara que me ensina muito, você me ajuda bastante. Então, na hora que você convidou, só para você entender, eu estou vindo de 2 treinamentos. Eu fiz um treinamento com a igreja lá de Portugal, terminou, entrei na minha mentoria e aí já... É uma honra, obrigado. Acabei 9 horas, já estou aqui de novo com você. Mas eu não poderia perder essa oportunidade. Obrigado, cara. Muito obrigado. Enfim, a gente vai trocar elogios aqui, mas é verdadeiro e recíproco, né? A gente aprende muito um com o outro, porque eu tenho uma trajetória que é diferente da sua. Isso é bom, porque um vai entregando ao outro aquilo que sabe. Sim. Então, Cleiton, vamos ao nosso assunto. Aliás, para quem participou da live de ontem, já fica ligado que essa aqui é uma live que a gente espreme o assunto e entrega para você. Não fica de enrolação, não fica demorando muito, não. O conteúdo está preparado e vocês vão receber. Então, o tema é aprenda a dizer não. Eu queria a sua opinião. Você é um cara que atende muitas pessoas, um cara que estuda as emoções, que estuda as pessoas, gestão, liderança.
A pessoa que tem dificuldade em dizer não, ela parte de uma insegurança. Agora, você acha que ela faz mais isso porque ela não quer desagradar o outro ou porque, no fundo, ela não sabe o que ela quer, então tanto faz? Não, na realidade, a maioria das pessoas tem dificuldade em dizer não. E por quê? Justamente porque tem uma ligação com o emocional. Como assim, Cleiton? Olha só. Duas necessidades que o ser humano tem: a de se sentir aceito e de se sentir importante. Então, um dos principais motivos pelo qual as pessoas têm dificuldade em dizer não é pela necessidade de se sentir aceita. Então, é mais ou menos assim. Eu estou aqui atarefado, tenho muita coisa para fazer, o Daniel chega, me faz um pedido e eu não consigo falar não para ele. Por quê? Cleiton, e se ele ficar chateado? E se ele me rejeitar? E se ele parar de falar comigo? E se ele não me der mais uma oportunidade? Então, a necessidade de aceitação das pessoas, ela dificulta para que você consiga falar não. Este é um ponto. Segundo ponto, crise de identidade. Se você não souber quem você não consegue falar não para algumas coisas. Se você não souber para onde você está indo, você não consegue falar não para algumas coisas. Então, exemplo, ó, nós marcamos aqui uma live, 9h15 da noite. Quer dizer, eu sei para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo? Para uma live com o Daniel. Perfeito. Se eu recebo um convite às 9h10 para fazer qualquer outra coisa, eu vou ter facilidade em falar não. Por quê? Porque eu já agendei um compromisso, eu já sei para onde eu estou indo. Mas vamos supor que eu não estivesse fazendo nada. E às 9h10 eu recebo um convite. Existe uma grande chance de eu aceitar. Então, quando você não sabe para onde você está indo, quando você não sabe quem você é, se torna mais difícil você falar não para algumas coisas. Então, o falar não também tem uma ligação com a sua identidade. Certamente. Não, certamente. E quando a gente sabe para onde nós estamos indo, qual é o nosso propósito, o que a gente está pensando do futuro, é que a gente consegue realmente dizer não. Porque quem está perdido aceita carona para qualquer lugar. Ah, está indo para cima, para o sul, para o norte? Ah, eu vou. Por quê? Não sabe para onde está indo. E eu acredito que a gente precisa hoje dizer não para alguns pedidos, algumas vozes que nos cercam. E a primeira voz que nós precisamos dizer não é aquela voz interna que diz que nós não vamos conseguir, que nós não vamos realizar, que nós não temos capacidade. Porque eu vejo, Cleiton, muitas pessoas sofrendo sem realizar o que elas nasceram para realizar, porque elas ficam amarradas nessa crença limitante de que elas não podem fazer, de que elas não são capazes, de que outras pessoas são melhores do que ela e ela paralisa. Então, essa live eu quero que ela sirva de incentivo para muitas pessoas e principalmente para que as pessoas possam saber dizer não para essa voz que coloca para baixo. Olha só, você pode achar que o não mais difícil é o que você tem que dar para as pessoas, e não é. O não mais difícil é o que você tem que dar para você. Então, exemplo, falar não para você é muito mais difícil do que falar não para uma pessoa. Então, exemplo, quantas coisas você faz que você não queria fazer, mas você não conseguiu falar não para você? Não tem nem a ver com a pessoa, você não conseguiu falar não para você mesmo. A questão da crença que você falou, você sabe que aquilo está te atrapalhando, mas você não assume, você não toma a decisão de resolver isso, de se libertar disso. Então, exemplo, então porque eu não acho que eu sou capaz, eu vou perder a oportunidade? Olha só, você prefere perder a oportunidade do que realmente aceitar aquela proposta, do que entrar naquela oportunidade, e o máximo que você ia acontecer, você não ia conseguir. Então, tem muita gente que tem medo de perder algo que ela nem conquistou. Por quê? Devido à questão da crença. Tem situações que você entra no seu dia a dia que você não conseguiu falar não para você. Então, exemplo, você tem que ir para a academia. Aí você fala, mas hoje está puxado, estou cansado. Ó, você não conseguiu falar não para você. As suas emoções falaram, você não vai porque você está cansado. Não, eu vou porque eu decidi cuidar da minha saúde. Então eu vou falar não para a preguiça ou para as minhas emoções de ficar em casa e eu vou fazer o que é certo. Eu não vou fazer isso aqui porque isso daqui é errado. Eu não vou fazer isso daqui porque isso daqui vai me prejudicar. Eu não vou fazer isso daqui porque isso daqui vai fazer eu ter um conflito.
Então, se você começar a falar não para você, o seu processo vai mudando, a sua vida vai ficando mais leve, os conflitos vão diminuindo, você passa a ser mais verdadeiro, não com as pessoas, com você. A importância de você falar a verdade para você. Então, isso daqui é importante a pessoa entender. A questão das crenças que você tocou, ela entra muito num complexo de inferioridade. E Uhum. aí o não, porque olha só, porque eu carrego uma crença, porque eu carrego um complexo, quando alguém me pede algo, eu vou falar que eu não consigo, por quê? Porque eu não acredito. Eu não acho que eu sou capaz. Eu não acho que isso vai ter valor. Alguém perguntou aqui, tem a ver com a procrastinação? A procrastinação também entra nesse meio. Por quê? Geralmente você procrastina aquilo que você não gosta de fazer. Aquilo que Exato. você não tem habilidade. Porque você é uma criança emocional, você só quer fazer o que você gosta. Então, tudo isso vai interferir. O não, Daniel, na realidade, existe um poder no não. Então, exemplo, Existe. existe um poder no silêncio, que é você não falar. Você não pode falar que você conhece uma pessoa sem você ter falado não para ela. Por quê? Porque o não, ele revela o que a pessoa tem no coração. Então, tem muita gente que está do seu lado, que é seu amigo, porque tudo que ele pediu até hoje, você fez. No dia que Uhum. você falou não para ele se Exatamente. revelou. O Exatamente. funcionário que você falava que era um funcionário exemplar, ele era bom porque tudo que ele pedia você fazia. Porque no dia que ele pediu para chegar mais tarde e você falou não, ele começou a falar mal de você. Não é Exatamente. que ele mudou, é que ele nunca tinha tido oportunidade de colocar para fora aquilo que ele já carregava no coração. Então, o não, ele é revelador, ele é poderoso. Ou seja, o Cleiton tocou num ponto aqui que a gente tem que guardar para a nossa vida e levar para frente. O não, ele revela quem as pessoas são. E sabe qual é o problema de você não dizer não? Porque além de você não descobrir quem é o outro, porque quando você diz não, ou seja, quando você contraria a vontade do outro, ele te revela, ah, então eu vou embora. Ah, então eu não quero mais ficar aqui. Ah, então você não serve mais para mim. Você tem esse momento de descoberta. O outro é que, se você não diz não, você acaba vivendo numa angústia. Porque quem diz sim para os outros a todo momento, está dizendo não para si mesmo. Acaba tendo que viver aquilo que não programou. Quem não sabe dizer não, acaba vivendo o que não programou para si. E isso traz angústia. E isso é ruim. Isso não te leva a bom lugar. Alguém perguntou aqui, Cleiton, e o cliente vai dizer não para o cliente? Eu acredito que essa posição do cliente é exatamente a dessa pessoa que, quando recebe um não nosso, ela bate o pezinho e vai embora. É óbvio que Ó, a gente não quer perder venda. É óbvio que a gente não quer perder negócio. Agora, qual é o custo? Qual é o preço que você vai pagar para não dizer um não, para não botar um limite? Porque às vezes você vai dizer o sim para o cliente para fechar um negócio, mas aquilo vai te custar a sua saúde emocional, a sua paz, o seu tempo. Aí vale a pena? Sinceramente, eu acho que não. Não é, Cleiton? então, olha que interessante. Eu trabalhei com vendas muitos anos. Eu trabalhei numa empresa de imóveis e o cliente era assim. O cliente, quando você compra algo, você quer receber rápido. Só que dependendo da mercadoria que ele escolhesse, o prazo de entrega era de 25 dias. Então a pessoa perguntou, a gente vai falar não para o cliente? Eu já falei não para cliente várias vezes. Então era mais ou menos assim, ó. O cliente fechava a compra comigo, aí falava assim, você vai entregar em quantos dias? Eu falava o prazo é de até 25 dias. Não, mas não dá, eu não aceito isso e aquilo. Não, mas você dá um jeitinho, você consegue entregar em 10, né? Não, o prazo é de 25 dias. Então, aí eu explicava o que para o cliente? Eu prefiro falar a verdade para você e te explicar que o prazo é de 25, e pode ser que sim, você receba antes, mas aí eu vou te surpreender do que eu te prometer 10 e te entregar com 11, você vai ficar chateado. Então, uma coisa que é importante quando a gente fala de cliente é o seguinte, a verdade ela tem sempre que prevalecer. E o cliente, ele sabe quando você está mentindo para ele, quando você não está falando a verdade, quando você está Verdade. inseguro. Então, é nessa de, mas eu não posso falar não com o cliente, cuidado, porque você pode estar falando sim, sendo que o correto era falar não, e porque você falou sim de uma maneira insegura e ele percebeu que você está mentindo, ele acabou não comprando com você. Então, Exato. o não, ele é libertador. Quando você fala não para uma pessoa, quando você consegue falar não para uma pessoa, na hora ela vai ficar chateada, ok, mas depois ela volta, ela vai entender que era o melhor para ela.
Existem fases na vida para você ver o poder do não. Existem fases na vida que a melhor resposta que você precisava era o não. Quando você pediu dinheiro emprestado para alguém, se a pessoa tivesse falado não para você, você não estava endividado como você está hoje. Se a pessoa tivesse falado não para você, você tinha ficado chateado com ela e tinha falado, só de raiva, agora eu vou colocar meu nome em ordem. Eu não vou pedir dinheiro emprestado para ninguém. Por isso que existem fases na vida que a melhor coisa que você pode receber, a melhor resposta é o não. Porque ele vai fazer você refletir e você vai mudar a sua história a partir daquele momento. E esse é um bom exercício que você que está nos acompanhando pode fazer. Tenta lembrar uma vez, um episódio em que a vida te deu um não. Você queria muito realizar alguma coisa. Você queria muito um projeto. Você se preparou. Você foi lá, fez tudo o que você podia fazer. E a vida disse não. Sem explicação, você não conseguiu fazer aquilo que você queria. Só que aí o tempo passa. Você encontrou outros caminhos. E às vezes você olha para trás e fala, ainda bem que aquilo não aconteceu. Porque por aquilo não ter sido feito, eu acabei encontrando um outro caminho e eu sou muito mais feliz nesse. Tem uma história da minha vida, Cleiton, que é o seguinte, 2 anos depois que eu terminei a faculdade de jornalismo, eu comecei a estudar para voltar para a faculdade porque eu queria estudar história. E eu me matriculei num curso pré-vestibular e estudei. Aí eu orava, Deus me ajuda, eu quero passar, eu quero ter 2 graduações. Aí tentei o vestibular, assim, faltou décimos, não passei. Falei, vou tentar de novo porque eu não sou dos que desistem. Aí fui lá. Só que em vez de para a história, eu tentei ciências sociais. Estudei. Cheguei mais perto ainda de passar, de conseguir a vaga, mas eu não consegui. A vida ali me deu um não. A vida falou, não, você não vai fazer faculdade de novo. Aí o que aconteceu? Eu, lendo o jornal na época, achei o anúncio de uma pós-graduação em análise de política pública. Fui lá, fiz a prova, fui aceito, passei. Fiz a pós. Aí nessa pós, dessas coisas da vida, fiz amizade com um amigo, apresentei esse amigo para uma amiga, eles casaram, estão casados até hoje, tem mais de 10 anos, têm 2 filhos. Após, para minha carreira de jornalista, foi muito mais proveitosa do que uma outra graduação. Então hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que a vida me deu um não ali. Ainda bem que eu pude encontrar um caminho melhor. Ou seja, a vida, ela nos dá nãos e a gente sobrevive. Por que nós vamos travar na hora de dizer não para algumas situações que vão acabar nos atrapalhando, né? Então, assim, a gente precisa de coragem. Coragem para dizer não. Você tem que ter coragem para dizer não e você tem que ter maturidade para ouvir não. Isso aqui é importante. Você tem que ter coragem para dizer não e você tem que ter maturidade para ouvir o não. Por quê? É isso aí. Se você não tiver maturidade, toda vez que alguém fala não para você, você vai agir como criança. Exatamente. Você vai ficar de bico, você vai ficar sem falar, você vai ficar de mal. A falta de maturidade de algumas pessoas, ela é tão grande que até mesmo quando Deus fala não para ela, ela reage igual uma criança. Ela fica chateadinha. Ela não quer, ela quer fazer do jeito dela. Então, isso aqui é importante. Muitas vezes, o não, ele muda a sua história, ele muda o seu percurso. Quando você faz uma oração e pede para Deus te dar uma direção para confirmar algo, ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o seu futuro. Então, se ele falou não para você, é que naquele momento, esse era o melhor a ser feito. Nesse momento, essa é a melhor resposta que você precisa. Mas você não vai estar entendendo, não vai fazer sentido. Fica tranquilo. Lá na frente você vai olhar e vai ver justamente isso aí que você falou. Hoje você olha para trás e fala assim, caramba, ainda bem que eu recebi um não. O não que Deus fala para a gente muitas vezes na vida é justamente porque ele não dá o que você quer, ele dá o que você precisa, para a fase que você está. Então, quando você tem essa clareza, tem essa maturidade, fica mais fácil de você lidar com o não. Muito bom. Ó, saber dizer não tem tudo a ver com gestão da emoção, né? Tem a ver com maturidade, ouvir o não, coragem. Quero contar uma história sobre isso. E é porque eu acho que saber dizer não também tem tudo a ver com comunicação. Saber quem você é, o que você comunica, como você se posiciona. Tem muita gente que fala assim, Daniel, legal, muito bonito, você está falando aí sobre dizer não, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou dizer não? Tem uma história bíblica de que Jesus estava lá na região da Galileia, os discípulos estavam andando sobre o barco
E aí eles veem um fantasma e ficam assustados, morrendo de medo. Falam, meu Deus, o que é isso? Era Jesus caminhando. E aí, a lição aqui é sobre coragem. Porque Jesus, ele não vira para os discípulos dele e fala assim, eis que vos dou um pouco de coragem. Jesus não estala os dedos e fala que a coragem caia sobre vocês. Jesus vira para eles e fala, coragem, sou eu. Então a coragem, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. É uma decisão enfrentar, ser forte. A situação está difícil, você está com medo. O que é coragem? Coragem é se manter firme. Fala, eu vou adiante. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Deus nunca vai dar a você uma situação, uma aprovação que você não possa suportar. Então você consegue sim. Então o primeiro ponto é coragem. Coragem para dizer não. E maturidade, como o Cleiton falou, para ouvir um não. Né? E por que eu acho que isso tem tudo a ver com comunicação? Porque quando você sabe quem você é e você sabe qual é a mensagem que você está entregando, você sabe com quem você vai andar, quem você vai ouvir, o que você vai publicar. Você não vai perder tempo dizendo sim para quem não está andando na mesma direção que você. Por quê? Porque você tem uma direção. Não é isso, Cleiton? Você quer acrescentar alguma coisa em relação a essa relação da comunicação com o não? Eu acho que é interessante, e aí eu já pego um pouco mais pesado, porque vamos pegar Pedro. Olha só, Pedro está diante do mestre, Jesus fala para ele, venha, ele começa a andar, de repente ele começa a afundar. Em algum momento é o que você falou, talvez ele não pensou, foi um ato pelo impulso, ele começou a andar, faltou a coragem. Ok. Só que Pedro nos ensina algo muito importante, porque quantas vezes na vida, inclusive na mentoria, agora a gente está falando sobre isso, sobre como tomar decisões importantes, e quantas vezes na vida Deus pede algo para você e você não acredita, você não tem coragem, que é o que você acabou de falar. Mesmo ele confirmando, assim como aconteceu com Pedro, pode vir, ele já tinha a palavra, ele começa a andar e ele começa a afundar. Por quê? Faltou coragem, faltou fé, faltou confiar. O quanto realmente nós confiamos no Deus que nós servimos, a ponto de, diante de uma direção ou uma decisão que ele pediu para nós tomarmos, conseguimos fazer isso. O quanto falta coragem em determinados momentos da vida. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque muitas vezes a gente não tem essa maturidade ainda espiritual que nós imaginamos, ou a intimidade que a gente fala, ela não é no nível que nós estamos pensando. Então é importante refletir sobre isso também, em cima do que você falou. Muito bom. Uma pessoa perguntou aqui pra gente como não perder o cliente, como impor limites, né? Olha só, fazendo um contrato. Você já aprendeu o suficiente, você já teve experiências com 1, 2, 3, 10 clientes, você sabe quais são os problemas, onde está o gargalo, onde vai dar confusão. Faz um contrato. Fala, ó, essa aqui são as regras do jogo. Vamos jogar juntos? Aqui é a regra. Tem que seguir a regra, é um contrato. Então, quando você coloca as regras, ele mesmo fica inibido na hora de te pedir algo a mais. Não estou dizendo que você não vai fazer. Não estou dizendo que você não vai até, por livre vontade, trabalhar mais, ou entregar mais. Não estou falando isso. Você pode fazer isso. O que eu estou dizendo é que, se você está numa relação com um cliente e que ele abusa dos pedidos, a forma de regular isso é estabelecendo regras. E isso a gente faz assinando um contrato. Tá? Assim, esclarece o jogo e bola para frente. Mas, ó, agora, fala. Interessante. Você falou do contrato, e talvez para essa pessoa o contrato não vai resolver. Porque a questão aqui não tem a ver só... ali que você trouxe está correta. Faz o contrato, amarra, está tudo alinhado. Mas o problema é que a pessoa ela é insegura. Ela não consegue falar não. Então, até para ela fazer o contrato, ela vai ter dificuldade, por causa da insegurança que ela carrega. Por quê? O medo de perder a venda, o medo de falar não, o medo do cliente não aceitar. Então, é importante isso. Por que eu tenho medo de falar não para as pessoas? Por que eu tenho medo de me posicionar diante de coisas que eu não sei, que eu sei que eu não posso fazer? Porque uma das coisas que a falta do não faz é afetar a sua produtividade, sobrecarregar você. Por quê?
Porque justamente você já tinha a sua agenda cheia, porque você não sabe falar não, agora você ficou com a agenda sobrecarregada, porque agora você vai ter que fazer outras coisas que te pediram. O não, a falta do não, ele te prejudica em vários momentos da sua vida. Exatamente. Mas peraí, até quando você vai aceitar isso? Muitas vezes, porque se eu falar não para o Daniel, ele vai ficar chateado, porque se eu falar não para o cliente, eu vou perder a venda. Não, peraí, não tem como, não posso fazer, vai me prejudicar. Se eu tiver que perder a venda para poder mentir, não vou mentir, eu vou falar a verdade. E vou falar com segurança, igual quando você vai no médico. Se você vai no médico, o médico fala assim, olha, eu acho que o que você tem é gripe. Vamos fazer o seguinte, eu vou te passar uma bezetacil, que bezetacil resolve tudo. Você vai tomar? Você não vai. Você fala, não, pô, peraí, o cara acha que eu estou gripado, eu não vou tomar isso daí. Mas assim como, se você chega no médico, e às vezes é só uma gripe, ele fala assim, olha, sua situação é crítica, eu vou precisar internar você, e você vai precisar ficar em observação, você vai tomar um antibiótico na veia, isso e aquilo, e você na hora já fica assustado, só pela segurança da pessoa. Então, a insegurança é um dos principais fatores que impede as pessoas de falarem não, isso aqui é importante, e a necessidade de aceitação, de muitas vezes receber um obrigado no final, entendeu? Isso aí também te atrapalha. Então, é importante você avaliar o que me impede de falar não para as pessoas. O que eu sinto naquele momento que alguém me pede algo que eu sei que eu não poderia aceitar, mas eu não consegui falar não. Isso aqui vai ajudar você no autoconhecimento. Exatamente. E eu quero acrescentar, né, que eu acredito que todos nós precisamos ter um plano. Um avião, por exemplo, quando ele sai de uma cidade e vai para outra, ele tem um plano de voo que vai definir quanto de combustível ele vai ter, qual o trajeto ele vai fazer, onde ele vai pousar. Plano de voo. Ele vai sair de um lugar e vai para o outro. Nós temos que ter um plano. Por que isso é importante? Porque quando você tem um plano, você sabe onde você quer chegar. Quando Sim. você tem um plano, você sabe o que você tem que fazer. E aí, é nessa hora... Olha só, isso aqui é um pensamento estratégico, tá? É estratégia. Porque tem gente que vive por emoção. Ai, se eu não disser sim, ela vai embora. Se eu não disser sim, não vai querer ser meu amigo. Se eu não disser sim, não vai querer mais caminhar comigo. Não vai curtir minhas fotos no Instagram. Isso aí é o relato de alguém que vive por emoção. E eu estou te falando agora do outro tipo de gente, o que pensa estrategicamente. Porque quando você tem um plano de ação e você quer chegar em algum lugar, você sabe dizer não. Então, olha só, olha o que nós falamos hoje. Primeiro, coragem. Segundo, você tem que vencer o seu maior inimigo, que é você mesmo. Que é o você que fala, não vai malhar hoje não. Aí você fala, assim, hoje não. Come só mais um pouquinho. E aí você não consegue dizer não. Dorme mais um pouquinho. Deixa para fazer isso amanhã. Faz na segunda-feira. Então, precisamos ter coragem para, primeiro, vencer o nosso maior inimigo, que somos nós. Precisamos ter maturidade para saber ouvir o não. Precisamos ter paciência para a gente entender o processo. E eu estou aqui falando, você precisa de um plano. Onde você quer chegar? Qual é o objetivo do seu trabalho, da sua mensagem? O que você tem de mais valioso para buscar nesse mundo? É uma família? É uma ascensão profissional? É uma promoção? Ou você quer participar de uma rede de networking, que é uma rede de sucesso em que você vai se relacionar com grandes empresários, com grandes pessoas e seu negócio vai decolar? Qual o seu objetivo? É ter agenda cheia? Qual é o seu plano? Você está fazendo um plano? Porque quando você faz um plano, você sabe dizer sim para quem você tem que dizer sim e não para qualquer proposta que não está te levando para a direção na qual você quer chegar. Se você tem um plano, escreve, eu tenho um plano. Se você não tem um plano, coloca nos comentários assim, quero ter. Eu vou saber quem tem e quem não tem. Cleiton Pinheiro, enquanto as pessoas vão comentando aqui se elas têm ou se elas não têm um plano, eu quero te fazer um convite. Dia 14 e 15 de abril, eu vou estar fazendo a imersão A Chave de Ouro. Ontem eu fiz a live com o meu irmão Thiago, convidei ele para participar. Quero que você esteja comigo, contribuindo com a sua capacidade, com o seu conhecimento, para que a gente fale sobre gestão de emoções. A gente vai falar sobre muitos assuntos lá, né? Mas para mim vai ser muito importante ter você participando lá, dividindo comigo o momento, a fala. Então tá aqui o convite, ó, ao vivo. Presença confirmada.
Estarei lá, sim, fazendo parte dessa imersão, do seu treinamento. Vai ser uma honra. E o que eu puder contribuir com seus alunos, dentro daquilo que eu atuo, dentro da minha área, pode contar comigo, estarei lá sim, presença confirmada. Eu vou só te passar depois certinho o contrato, o número do Pix, tá tudo mais. Estarei lá. Gente, olha só, a imersão à chave de ouro, ela tem várias etapas. Ela vai durar 2 dias, de 9 da manhã às 18 horas. Então, em cada dia são 9 horas de treinamento para pessoas que querem subir de nível. Pessoas que precisam de ferramentas para se apresentar melhor, para contar a própria história, para começar a falar. Você já percebeu que tem pessoas que estão indo mais longe do que você, que ou sabem o mesmo que você, ou sabem menos. Mas elas estão indo mais longe. Elas estão realizando mais por quê? Porque elas sabem se comunicar. E um dos pontos altos da chave de ouro é que lá eu vou te ajudar a fazer um plano. Eu vou te perguntar lá, eu quero saber onde você quer chegar, o que você quer conquistar. E a partir disso, a gente vai traçar um plano juntos. E você vai sair da chave de ouro com um plano na mão. Eu quero te dar uma palhinha, que é um pouco da história do cego Bartimeu, Cleiton. Que eu e você já conversamos muito sobre isso. Sim. Olha só, o cego Bartimeu, né, uma história bíblica, ele estava na entrada da cidade de Jericó pedindo esmolas. Aí alguém fala para ele, Jesus de Nazaré está aqui na frente, porque começou um barulho, começou um agito. Ele falou, o que está acontecendo? Aí alguém do lado dele falou, Jesus de Nazaré está aqui. Imediatamente ele pula e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu só vou te adiantar uma coisa dessa história, porque isso aqui faz parte do plano que nós vamos construir juntos na chave de ouro. Bartimeu, ele se colocou num lugar estratégico. Por que eu acho que isso é um lugar... Por que ele fez isso? Na minha opinião, para muitas pessoas, ele pedia dinheiro, pedia esmolas. Mas para Jesus, ele pediu misericórdia. Ele pediu a Jesus algo que Jesus tinha para dar. Muitos de nós, infelizmente, encontram a pessoa certa, mas fazem o pedido errado. E por que Bartimeu estava num lugar estratégico? Porque, como ele chama Jesus de Jesus, filho de Davi, ele sabia de onde Jesus tinha vindo. Então, de alguma forma, ele tinha informações sobre Jesus. Ele sabia que Jesus andava de um lado para o outro. Então, ele falou, eu vou ficar na entrada da cidade, porque cedo ou tarde, esse Jesus de Nazaré vai passar por aqui e eu vou pedir para ele me curar. Percebe? Bartimeu tinha um plano para ser curado. Isso era o que ele mais queria. E é isso que eu estou perguntando para você. O que você quer? O que você quer conquistar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que você quer conquistar até o final do ano? Você precisa traçar um plano para chegar lá. E é nisso que eu vou te ajudar, na imersão à chave de ouro. 14 e 15 de abril em Alphaville, São Paulo. Se você não é do estado de São Paulo, dá tempo ainda de você se programar, comprar suas passagens, vir para cá. Eu vou colocar o site agora aqui, ó. Se você quiser se inscrever, tá aqui, ó. www.danielbrunet.com.br/a chave de ouro, tá? E eu também vou colocar, a Silva colocou aqui, ó. Vou fixar o comentário. O link, ele tá lá na minha bio também. Se você não conseguir clicar aqui, você vai na minha bio que vai estar lá. Então, olha só, o que é a chave de ouro? Uma imersão presencial de 2 dias. Thiago Brunet vai participar, o Cleiton Pinheiro vai participar. E durante 9 horas por dia, 18 horas no total, você vai receber as ferramentas que você precisa para destravar, para construir um plano de sucesso. Você que quer ter uma network melhor, você que quer se destacar no trabalho, você que quer vender mais, aprenda a se comunicar, aprenda a contar sua história, aprenda a dizer ao mundo quem você é. Porque quando a gente abre a nossa boca, as pessoas ouvem. E elas têm a chance de gostar da gente e querer andar do nosso lado. Agora, se você não abrir a boca, ninguém vai saber. Então chegou a hora de vencer o medo. Chegou a hora de vencer a timidez. Chegou a hora de uma vez por todas você deixar no passado tudo que te trava e te impede de avançar. Na chave de ouro, 2 dias, nós vamos
decolar juntos. Porque eu acredito, sabe, Cleiton, que as pessoas, elas têm talentos dentro de si. Têm tesouros dentro de si. A mensagem, a história, as experiências, o que elas passaram, superaram, e elas podem ensinar para as pessoas. Tem tanta gente que vai sofrer menos se ouvir o seu relato. Tem tanta gente que vai conseguir juntar os cacos e recomeçar quando descobrir aquilo que você passou e superou. Agora, enquanto você não falar, as pessoas não vão saber. Enquanto você não contar para as pessoas como é que foi, elas não vão poder ser transformadas. Então, eu vejo isso também, sabe, Cleiton, como uma grande responsabilidade que nós temos. Não dá para a gente guardar com a gente tudo aquilo que a gente viveu e aprendeu. Está na hora de você colocar nas redes, nas esquinas, nos palcos, ou então no 1 a 1. Ah, Daniel, ainda não consigo falar para uma multidão. Tudo bem, é tudo uma caminhada. Ontem nós falamos aqui que é um treinamento. Aprender a falar é um treinamento. Você vai treinando. Começa num grupo menor. Depois vai aumentando. Depois fala para as redes. Agora, o que você não pode é continuar calado. Porque se você fica calado, você vai perder as oportunidades que a vida está te dando. Você vai deixar de influenciar e de apontar a direção para milhares de pessoas. E sabe o que é mais cruel nessa história? Que as pessoas que muitas das vezes têm uma péssima mensagem, têm um péssimo exemplo, pessoas que não merecem ser ouvidas, infelizmente, essas pessoas acabam fazendo sucesso. Porque elas encontram um espaço vazio, um espaço que eu, você, Cleiton, todo mundo deveria estar colocando uma mensagem de transformação. Posso Nós falar vivemos... complementar? Desculpa te cortar, mas você falou algo muito importante, muito sério. Eu sempre falo o seguinte: toda vez que você encontra uma pessoa falando algo que ela não deveria para outras pessoas, vamos dizer assim, numa rede social, um líder, essa pessoa está fazendo algo que ela não deveria. Ela só está lá porque quem deveria estar não está. É isso aí. Está escondida atrás de traumas, está escondida atrás do medo. E eu acho que isso daqui é importante refletir, porque nessa de você não saber qual é o seu plano, de você não ter clareza no seu plano e você não buscar ajuda, você não querer ajuda, você está abrindo mão de estar em lugares que, porque você não está lá, tem gente lá que não tem a capacidade que você tem, que não tem a história que você tem, que não tem a autoridade que você tem, e está ensinando da maneira errada muitas vezes. Exatamente. Não tem a capacidade, não tem a experiência, não tem a vivência. Só que no final, quem vai ser cobrado somos nós. Exatamente. Porque você não pode dar desculpa. Exatamente. Então, essa é uma oportunidade para você que não tem clareza, você quer traçar o seu plano, vem participar da imersão. É isso aí. Você que quer destravar, você quer começar a entregar sua mensagem, você quer se destacar no seu trabalho, você quer vender mais, você quer realmente ter o reconhecimento que você merece, a chave de ouro foi feita para você. E por que eu estou te dizendo isso? Porque para criar esse treinamento, eu ouvi muitas pessoas. Falei, qual é a reclamação que você tem? Qual é a limitação? O que te impede de avançar? O que te trava? Então, eu criei esse treinamento para ajudar pessoas que precisam de uma vez por toda despontar. E eu quero fazer uma coisa aqui que eu não fiz ontem e eu vou fazer especialmente para quem está assistindo a live. Eu tenho uma escola de comunicação virtual que chama a Nova Influência. Tá? Ela está na Hotmart, ela custa R$ 997. Nela tem curso de roteiro, você vai aprender sobre YouTube, sobre Instagram, sobre marketing digital. Você vai aprender sobre a jornada da influência. Tem mais de 40 aulas lá. Tá? Quem adquirir hoje, a chave de ouro, que é o mesmo preço, R$ 997, você pode parcelar em 12 vezes, vai ganhar a Nova Influência. Olha só, eu estou falando de 2 oportunidades, e você vai ganhar as 2 comprando uma. Você vai comprar a chave de ouro, e você vai participar do evento presencial 14, 15 e vai ganhar a Nova Influência, que é a minha escola de comunicação digital que está no ar. Você comprou hoje, eu vou entrar em contato com você, já vou te dar acesso e pronto. Você vai sair ganhando tanto no digital quanto no presencial, tá? Então hoje até meia-noite, tem 2 horinhas aí, até meia-noite tá valendo para quem comprar, tá? Você vai lá comprar, depois me escreve no direct, eu vou te responder e a gente vai combinar. E lembrando, 14 e 15 de abril, a chave de ouro. A imersão
imersão que vai destravar você, que vai colocar dentro de você o poder da comunicação. Você vai entender o ponto positivo da sua história que você tem que começar a contar. Como contar, para quem contar, o quanto contar. Porque isso, né, Cleiton, é uma coisa que a gente vê que atrapalha muita gente. Tem pessoas que quando tem uma mínima oportunidade começam a falar e acabam queimando cartucho. Na chave de ouro, a gente vai ajustar tudo isso. Cleiton, eu vou deixar contigo as considerações finais, meu amigo. Olha só, acessar um ambiente e conectar com pessoas relevantes não é difícil. O difícil é permanecer conectado ou é permanecer no ambiente. Isso tem uma ligação com o seu comportamento, isso tem uma ligação com a clareza que você tem de quem você é. Por isso é tão importante você ter um plano. Então, muitas vezes, você não acessou as pessoas que você gostaria ou os ambientes que você gostaria porque você não sabe como fazer isso, porque você não tem clareza. Por isso que é importante você ter um plano, você saber para onde você está indo e você saber quem você é. Então, assim, eu falo o seguinte, muita gente pergunta, quando que mudou? Veio dentro da minha conversão, quando eu me converti, mas quando eu fiz o primeiro curso no Instituto Destiny com o Thiago. A importância de você estar em um ambiente de ensino, de crescimento, com pessoas que estão buscando aquilo que você precisa. Então, por isso que é importante você nunca perder a oportunidade de estar em um ambiente como esse. Por isso que é importante ela fazer parte dessa turma. Alguém perguntou aqui sobre se a imersão aconteceria no mês 5, em maio. Tá? Não tenho essa previsão. A primeira vai ser agora em abril, dia 14 e 15 de abril, em Alphaville, São Paulo. O link de compra está na minha bio. Quando acabar aqui a live, vou colocar ela no ar. O link vai estar lá também indicando. Ó. A Ciba também colocou aqui agora. Ó. Eu vou fixar o comentário dela. Então, gente, não perde essa oportunidade. Porque é hora de você decidir mudar. É hora de você decidir crescer. É hora de você decidir deixar para trás o tempo em que você perdeu a oportunidade porque você não sabia o que falar. A chave de ouro foi criada para te treinar a viver dias melhores. Foi criada para te treinar, para atrair o reconhecimento que você merece. Para que você consiga acessar ambientes e permanecer neles. Porque, né, Cleiton? Às vezes, as pessoas conseguem entrar em certos ambientes, mas acabam sendo expulsas por conta do comportamento, da fala, da comunicação. Então, na chave de ouro, eu também vou treinar isso com vocês, para que vocês permaneçam, para que vocês sejam benquistos, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos aí pela presença, pela audiência, pelos comentários. Cleiton, muito obrigado. Tá? É um prazer estar contigo aqui, cara. Honra a tua vida. Aprendo com você. Você é um cara que tem muito a ensinar, né? E merece a cada vez mais todo o reconhecimento que você tem e merece muito, muito mais. Muito obrigado, cara. Que Deus te abençoe. Obrigado. Saúde e paz para você, tá? Obrigado pelo convite. Gente, obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos. Até a imersão. Até a imersão. Até dia 14 e 15 de abril em Alphaville, São Paulo. Gente, muito obrigado pelo carinho. Vocês ficaram até aqui, tá? Foi um prazerzão. Eu vou colocar a live no ar e aí vocês vão lá, deixem um comentário. Se você gostou da live, deixa um comentário lá, porque eu quero saber. Porque o comentário aqui na live, ele se perde, tá? Mas se você deixar lá no post, eu vou saber. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Saúde e paz. Até dia 14 e 15 de abril na imersão A Chave de Ouro. Tchau, gente!